Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa nona aula de Física 2, onde a aula vai ser sobre Pascal e Arquimedes, aqui pela Faculdade Netcom. Meu nome é Ricardo Silva Borges, certo? O livro que vamos utilizar é o livro do Fundamento de Física, do Halliday do Resnick, nona edição, certo? Que é esse livro abaixo da capa verde. Certo? Então, continuidades sobre o assunto, né? Então, vamos comentar sobre mecânica dos fluidos, né? Então, temos aqui o fluido em repouso, só relembrando a aula anterior, as fórmulas que utilizaremos, que é justamente o que, pessoal? É justamente a pressão absoluta igual à pressão da atmosférica mais a massa específica vezes a gravidade vezes a variação de altura, né? Ou profundidade. Ou seja, a pressão e o fluido é as mesmas em todos os pontos situados à mesma altura. Certo? Então a pressão em qualquer ponto em um determinado local, por exemplo, dentro de um recipiente, a pressão é exercida de forma igual em qualquer ponto onde ele se encontra do fluido, né? Se H é a profundidade de um ponto do fluido em relação ao nível de referência na qual a pressão é considerada, no caso, a pressão da atmosfera. Então, uma observação muito importante em relação a essa fórmula da variação da pressão com a altura e com a profundidade, né? A pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio estático, né, depende, tem a obrigatoriedade de quê, pessoal? Depende da profundidade do ponto, mas não da dimensão horizontal do fluido ou do recipiente, certo? Então, para certificarmos, né, essa fórmula que relembramos, vamos fazer uma questão relacionada justamente sobre a fórmula da variação. Então, temos aqui essa questão. Um mergulhador novato, praticando em uma piscina, inspira ar suficiente no tanque de mergulho para expandir totalmente os pulmões antes de abandonar o tanque a uma profundidade L e nadar para a superfície, né? Ou seja, ele ignora as instruções e não exala durante a subida. Então, ao chegar à superfície, a diferença entre a pressão externa aqui está submetida e a pressão do ar nos pulmões, né, ou seja, essa variação da pressão é de 9,3 kPa. Aí vem a pergunta, né? De que profundidade o mergulhador partiu e que risco provavelmente fatal ele está ocorrendo? Né, pessoal? Então, nessa situação, foi dado, né, que existe uma profundidade L e ocorreu também na questão a variação da pressão. Então, vamos colocar justamente a fórmula, né? Ou seja, pressão absoluta igual ao que? A pressão da atmosfera mais a massa específica vezes a gravidade vezes a variação de altura. Que é justamente aqui como a gente pode observar agora na resolução da questão. Onde temos o P0zinho, né, que é a pressão atmosférica, e o ρ, a massa específica da água, que no caso equivale a 998 kg/m³. Então, jogando para o primeiro membro a pressão atmosférica, consequentemente a gente temos o que? A variação da pressão, certo? Onde foi dado que é o valor de 9,3 kPa. Convertendo para Pascal, fica o valor de 9.300 Pascal sobre, como vocês podem observar aqui na imagem, na resolução, sobre o que? O produto da massa específica vezes a gravidade. Onde a massa específica da água é 998 vezes 9,8, o valor da gravidade. Logo, totalizamos o que? O valor de 0,95 metros. Certo? Então, mais uma questão para reforçar. Temos aqui, como vocês podem observar aí embaixo, né, um tubo em formato de U, contendo dois líquidos em equilíbrio estático, né? No caso, o óleo e a água. Ou seja, no lado direito existe água de massa específica, também no valor de 998 kg/m³. E o lado esquerdo, né, do tubo, temos a presença do líquido, o óleo, né, com uma massa específica desconhecida, né? Não foi atribuído um valor para a massa específica do óleo. Então,
ele quer saber o quê? Os valores da distância de cada figura, né? Como a gente pode observar, entre a água e o óleo, né? A interseção desses dois, a altura, né? Que está equivalente para os dois, é 135 milímetros. E a distância, né? Da superfície onde acabou a água até a superfície onde acabou o óleo, tem um Dzinho, que é na parte direita superior do tubo. Equivale a 12,3 milímetros. Então ele pergunta qual é a massa específica do óleo. Certo? Então, como ele comentou, né, pessoal? Só no lado direito, a interface está numa distância L. Né? Então, no lugar de H, a gente acrescenta L. Né? E no lado esquerdo está o quê? O Dzinho, né? Que é justamente a diferença onde não tem mais a água e ainda tem o óleo. Então, L mais D. Consequentemente, né? A gente igualando as duas expressões e exemplificando a massa específica conhecida. Certo, pessoal? Como vocês podem observar, foi feito o que? A relação da pressão absoluta, né? Que no caso P I inter, como vocês podem observar, ou seja, a pressão da interface, igualando do lado lá de cima, no caso do lado direito com do lado esquerdo, temos justamente essa formulação, onde a gente quer em evidência saber o que é a massa específica do óleo. Certo? Então, atribuindo os valores, a massa específica da água, onde temos aqui, ó, o Lzinho, que é a interseção aqui, ó, água e óleo, que é 135 sobre 135 mais 12,3 milímetros. Logo, a massa específica do óleo dá quanto? 915 kg metros cúbicos. Certo, pessoal? Agora a questão relacionada, né, ao barômetro do mercúrio, como vocês podem observar aqui abaixo, né, onde temos um vidro onde foi enchido com mercúrio e introduzido na sua extremidade aberta para baixo. Né? Então, em um recipiente cheio de mercúrio, aí a gente tem o que, pessoal? No caso, é desconsiderado o que? A pressão da atmosfera. Né? Por isso que P ali é igual a zero, que no caso está no vácuo. Logo, então, a formulação relacionada ao parâmetro do mercúrio é o que? A pressão, né? A atmosférica igual a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Tá? No caso, a massa específica do mercúrio. Ou seja, P, zerinho, né? Ou Ozinho. Não, P inicial, né? Na pressão inicial. É igual a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Né? Ou seja, essa altura, como vocês podem observar aqui na imagem, é justamente onde o líquido ainda está nas suas respectivas, onde chega ao ponto máximo aqui no tubo. E temos também agora a pressão do manômetro, né, tubo aberto, que no caso é a pressão manométrica igual que a massa específica do líquido contido aqui no tubo, vezes a gravidade, vezes a altura. Né? Ou seja, esse manômetro de tubo aberto é usado para medir a pressão manométrica, que é o famoso PM, de um gás. Consiste em um tubo em um formato de U, contendo um líquido com uma das extremidades ligadas ao recipiente. E temos o famoso princípio de Pascal, né, que é uma variação da pressão aplicada em um fluido incompreensível, né, relembrando que o fluido incompreensível é onde não ocorre o que? A variação da massa do líquido. Né? Ele se mantém em qualquer ponto, em qualquer local onde ele está presente. Então, contido em um recipiente é transmitido integralmente a todas as partes do fluido e as paredes do recipiente. Né? Uma observação muito importante. Né? Se a densidade do fluido é fixa, o fluido é considerado incompreensível. Isso quer dizer que nem a massa nem o volume do fluido pode alterar-se. Beleza? Ou seja, como vocês podem observar aqui nesse exemplo, se acrescentarmos mais bolinha de chumbo, consequentemente ocorre o quê? Uma variação aqui do êmbolo, certo? Então, quando ocorre essa variação, pelo fato desse fluido aqui, o líquido aqui, um fluido incompreensível, a massa não varia
e nem o volume do fluido, certo? Então a fórmula que idealiza, né, o princípio de Pascal está justamente relacionada aqui, ó, com o macaco hidráulico, onde temos aqui, né, que a variação de pressão é o que? A força de entrada sobre a área de entrada é igual ao que? A força de saída sobre a área de saída. Beleza? Então temos essa relação. Ou seja, a força de saída exercida sobre a carga é maior que a força de entrada se a área de saída for maior que a área de entrada. Certo? Aí nessa situação, tudo bem. Aí é válido. Então temos essa relação, pessoal. Tudo bem? Então, como a gente pode observar, o macaco hidráulico justamente nesse sentido. Como você pode observar aqui, ó, a força de entrada é uma força bem menor que a força de saída. Né? Mas, consequentemente, a gente observa aqui que a área onde está sendo aplicada essa força, ela é bem menor também em relação ao quê? A área que está sendo aplicada uma maior força. Né? Então, temos essa relação, justamente que é utilizado para macaco hidráulico. Né? Ou seja, uma força aplicada ao longo de uma dada distância pode ser transformada em uma força maior aplicada ao longo de uma distância menor. Então, seguindo esse princípio, temos, né, que o trabalho realizado é justamente que a força vezes o deslocamento. Né? Ou seja, a força de entrada vezes a distância de entrada é igual também ao que? A força de saída vezes o deslocamento de saída. Como vocês podem observar nessa relação. Então, o que mostra que o trabalho realizado sobre o êmbolo de entrada pela força aplicada é igual ao trabalho realizado pelo êmbolo de saída ao levantar uma carga. Certo? Como vocês podem observar nessa animação abaixo. Certo? Agora, temos que comentar também sobre o princípio de Arquimedes. Né? Então, a força gravitacional para baixo, né, que é exercida aqui, como vocês podem observar nessa bola, que está sobre um recipiente, está submetida e equilibrada por uma força para cima, exercida pela água que está do lado de fora do saco. Certo, pessoal? Então, sempre vai haver essa situação, né? Qualquer objeto que esteja na superfície da água ou internamente na água. Então, temos aqui, ó, que a força aplicada, né, sobre o material que está sobre a água é justamente o quê? A força gravitacional, que é caracterizada aqui pelo P. E temos uma força sempre contrária, né? Só vocês lembrarem que toda vez que a gente está dentro da água, né, numa piscina, tem uma força nos empurrando o quê? Para a superfície, que é justamente o quê? A força empuxo, que é caracterizada pela Fezinho. Então temos essa relação, certo? Então é justamente o que Arquimedes comenta. Independente se está na superfície ou internamente dentro da água, sempre vamos ter essas duas forças. Que é a força peso, que é a força gravitacional, empurrando o quê? O objeto para o fundo, para o assoalho, enquanto temos o quê? A força contrária, que é a força empuxo. Logo temos essa fórmula, que a força de empuxo é igual a quê? A massa do fluido, né, vezes gravidade. Né? Ou seja, quando um corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, uma força de empuxo exercida pelo fluido age sobre o corpo. E a força é dirigida para cima e tem um módulo igual ao quê? Massa do fluido vezes gravidade, deslocado pelo corpo. Então, que é justamente isso aí, ó. Também muito importante a gente comentarmos essa situação. Né? O que caracteriza quando o material está boiando ou não? É justamente tendo como referência o quê? A densidade da água. Né? Ou seja, se tem um material que a densidade ultrapassa o valor da densidade da água, consequentemente esse material tende o quê? A afundar. Ele não vai ficar boiando na superfície. Né? O exemplo é justamente o quê? A pedra. Ou seja, a densidade da pedra ela é o quê? Maior que a densidade da água. Por isso que o material tende o quê? Ir para o assoalho. Certo? Diferente da madeira. A densidade da madeira ela é o quê? Menor que a densidade da água. Então o material tende o quê? A boiar. Né? Então,
Muito importante isso. Independente se a madeira tem 10 toneladas ou apenas 1 quilo. Se a densidade do material for menor que a densidade de referência, que no caso a água, o material vai boiar. Certo? Então, o valor tem que ser maior. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode observar aqui, ó, o gelo, por que está boiando? Porque o gelo no estado a água no estado sólido, que nós conhecemos como gelo, a densidade o quê? É menor que a densidade da água em líquido. Por isso, ela fica o quê? Boiando. Certo? Então, muito obrigado e encerramos aqui a nossa aula número 9.